Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 20. Diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu socorro e te sustenha desde o Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda o seu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora seja o Senhor, salve o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora na mão de Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se a carro, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Vamos ler o último todos juntos. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Aleluia, né? Glórias a Deus, amém? Então a gente está aqui, né, nessa noite, e nós sabemos que o Senhor está aqui e Ele ouve a nossa oração, né? Como aqui o povo de Israel acreditava e confiava que Deus ouvia a oração deles, né? Sabia que Deus estava com eles, né? Sabia que Deus era o protetor deles, né? O guardador, e eles confiavam em Deus mais do que em qualquer outra coisa. E a gente está aqui na casa do Senhor, né? Nós aceitamos a Jesus, nós entregamos nossa vida para o Senhor e nós também confiamos, né? Que Deus, Ele ouve as nossas orações. Nós confiamos que Deus nos protege, que Deus nos guarda. A gente acredita no que está escrito na palavra de Deus, né? A gente toma posse do que está escrito na palavra de Deus, das bênçãos de Deus para as nossas vidas. E a gente não pode deixar jamais, né, os problemas, as dificuldades, as tribulações atrapalharem a nossa fé, né? A gente tem que estar sempre confiante no Senhor, né? Sempre profetizando coisas boas, bênçãos, sempre declarando a palavra de Deus e tomando posse, né? Porque o nosso Deus é esse Deus poderoso, né? O nosso Deus é esse Deus que nos guarda, é esse Deus que nos abençoa e nós colocamos toda a nossa confiança nele. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui na sua casa, meu Pai, na tua presença, Deus, para louvar, para glorificar, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Deus, pelo seu perdão, pela sua proteção, meu Pai. Nós consagramos, Senhor, as nossas vidas a Ti, Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Senhor esteja no controle, meu Pai, das nossas vidas, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor, Deus, venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai, que em nome de Jesus, Deus, as Tuas promessas, elas se cumpram nas nossas vidas. Repreende, Deus, todo desânimo, meu Pai, repreende, Senhor, todo cansaço, Deus, todo levante do inimigo, meu Pai, contra as nossas vidas, toda dificuldade, Senhor, toda tribulação, meu Pai. O Senhor é o Deus que nos dá a vitória, o Senhor é o Deus que nos abençoa, o Senhor é o Deus que nos cura, meu Pai. Repreende, Deus, toda enfermidade, Senhor, da vida dos Teus filhos, da vida do Teu povo, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que cura, meu Pai. Aquilo que o homem não pode fazer, Senhor, nós confiamos que o Senhor pode fazer. Que o Senhor cuide, meu Pai, de cada uma das causas, das petições que os Teus filhos estão colocando diante de Ti, Senhor. Não apenas nessa noite, Deus, mas todos os dias, meu Pai, quando eles oram a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos honrar o Senhor nesta noite, glorificar seu santo nome. Número 3.
Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 2:4:2. Eu confio firmemente que no céu vou descansar, com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que dos pecados me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e
vou desfrutar. Eterna glória, Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória, vou no céu gozar. Que eterna glória, vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória, Cristo me comprou. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Vamos orar novamente, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, pela tua unção, Senhor, pela tua presença, Deus, pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Te agradecemos, Deus, pelas tuas bênçãos nas nossas vidas. Que o Senhor continue agindo no nosso meio, meu Pai. Que o Senhor fale conosco esta noite, Deus. Que o Senhor realize, meu Pai, milagres no nosso meio, Deus. Que o Senhor manifeste o seu poder, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor abençoe a vida, Pai, de cada um dos teus filhos, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Agora é o momento das oportunidades. E antes de passar a primeira oportunidade, eu queria só agradecer a Deus, né? Porque foi aniversário da minha mãe, sexta-feira, e agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Pelo cuidado, porque ela está completando mais um ano com saúde, né? Com bênçãos de Deus mesmo, né? A gente vê assim o cuidado de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, e a gente sabe que a irmã Zélia é uma bênção, né? É uma intercessora, né? Ela ora pela vida de todo mundo, né? Que ela conhece, que ela ouve falar, assim, usada por Deus mesmo para interceder, para orar. Então, que Deus continue abençoando a vida dela, abençoando esse ministério dela, guardando a vida dela, né? E livrando de todo o mal. E aí, agora eu queria saber se algum irmão aceita a oportunidade para contar um testemunho, para deixar uma passagem da Bíblia. Está com oportunidade, amém? Palavra de Deus em João 13 nos diz: e tudo quanto pedirmos em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E no 7 diz assim do 15: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E no 1 João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? A palavra de Deus nos diz aqui nesse último, né? 1 de João, no 12, né? Que todos quantos receberem deles o poder de filhos seus, né? Filhos de Deus, os que creem em seu nome. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos das grandes bênçãos que Deus nos dá a todo dia, e nos fortalece, nos ajuda imensamente, por mais pequenina coisa, até aquelas que a gente achava que não tinha saída, né? Ou que acha que não tem saída. Eu sei que quando eu comecei com esses problemas últimos, né, da minha vida, estiveram lá em casa o pastor, a irmã Zélia e a pastora com muita propriedade
todos oraram por mim, me inspiraram e disseram que Deus estava comigo. E a pastora disse que era para me acalmar, mas eu nunca tinha passado por uma situação igual aquela, ou esta ainda, que eu ainda continuo ainda na batalha. Mas a gente sabe, né, que o coração da gente, nós humanos, e que tementes a Deus e que proferimos a verdade, né, vivemos em verdade, né, a gente sabe que é doído essas coisas acontecerem com a gente, mas a palavra também diz que nesse mundo teremos aflições e elas com certeza passarão, porque Deus nos restaura, nos ajuda, nos cura e também nos dá a vitória. Como em Jó foi abençoado lá com nova vida, né? De abundância, inclusive, e família. Deus também pode fazer conosco. E nós cremos tanto nisso, que é por isso que nós estamos aqui na igreja, com esse pequeno número de irmãos na igreja, mais firmes na fé, porque a gente atrasa um pouquinho, mas a gente vem. Quando não vem, Deus sabe de todas as coisas. E é maravilhoso a gente poder desfrutar das bênçãos de Deus e sermos, né, inspiração também para os irmãos que às vezes veem que não tem aquela solução imediata na vida da gente, mas Deus nos ajuda, nos protege e nos dá vitórias. E é isso que nós queremos, não só as materiais, mas também a parte de saúde e, enfim, preservando-nos, peço a Deus, a todos nós, para nós termos, né, no tempo vindouro, confiando em Deus, adorando a Deus e seguindo os seus passos, que nós conseguirmos, através da sua bênção e misericórdia, a nossa tão preciosa salvação. Agradeço a oportunidade a todos os irmãos e que Deus nos abençoe, e digo que Deus nos ama, com certeza. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria saber se alguns irmãos aceitam a oportunidade. Pai do Senhor, amém? Amém. Eu queria agradecer a Deus pela fidelidade, pelo amor dele, pelo cuidado dele, né? Porque eu tinha uma joanete no pé que doía muito. Minha irmã me inscreveu no Sara, e para a honra e glória do Senhor eles me chamaram. E graças a Deus, o Senhor, o meu tio, a Zélia também orou por mim, o meu tio, o pastor, orou por mim e falou: o Senhor preparou tudo. Eu falei: eu creio. Queria agradecer a Deus por esse presente que Ele me deu, que o Senhor preparou tudo, os médicos, né, que me operaram, tudo. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui operada, né? Tem que recuperar mais, já estou bem. Para a honra e glória do Senhor, amém? Amém. Amém. Deus abre as portas, né? Já está andando aí, já está bem. Daqui uns dias está completamente boa. Aleluia, né? O Deus que nós servimos é esse Deus, né? Que faz tudo por nós. Por isso nós só temos que agradecer nessa noite, né? Agradecer aí pela cirurgia da Dana, que foi uma benção, né? Que benção a Dana já tem muitas para contar, porque a vida da Dana é um milagre, né? Por isso nós temos que agradecer nessa noite pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesse lugar, né? Pela presença do Duval aí que está nos visitando. Que Deus abençoe, Duval. Foi uma benção você ter vindo na igreja. Que você leva a sua benção para casa hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, né? Com a presença de cada um dos irmãos, da Marilene, da Dana, de cada um dos irmãos que está aqui. Que Deus possa abençoar, que Deus possa guardar, que Deus possa proteger cada um, né? Com muita bênção, com muita saúde,
com muita paz, com muita alegria, né? É isso que nós precisamos nessa vida, é paz, amor, saúde e alegria, e Deus no coração, né? Porque Deus é tudo da nossa vida, sem Deus nós não somos nada. Por isso nós estamos aqui nesta noite só para agradecer. E eu ainda tenho mais que agradecer, que eu fiz aniversário ontem, foi bom demais, antes de ontem, né? Foi maravilha do Senhor. Eu estou aqui firme e forte, com 71 quilos quebrados, né? Mas é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, né, pelos parabéns dos irmãos, pelas mensagens, né, que foi tudo maravilhoso, pela comida que ainda fizeram uma jantinha lá para mim maravilhosa, pela irmã Betânia e a irmã Patrícia, né? Aí só alegria, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos nessa noite em nome de Jesus, né? Deus é maravilhoso e Deus está nesse lugar com as mãos estendidas para nos abençoar. A Bíblia fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que o Senhor fala nessa noite? Descansar nos braços do Senhor. Porque você descansando nos braços do Senhor, vai tudo bem. Por isso nós só temos que agradecer nessa noite, né? Vamos orar nessa noite, agradecendo ao nosso Deus, né? Por cada vida que está nesse lugar. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite na tua presença, Deus, primeiramente eu quero apresentar a minha vida, Senhor, que tu venha me abençoar, me dar saúde e me proteger. Eu também quero, Senhor, te pedir pela igreja, Senhor, que Deus envie os anjos do céu para abençoar cada vida que está nesse lugar, abençoando, guardando e livrando dos maus. Esse Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que abençoa. Por isso nós estamos aqui para agradecer nessa noite. Não é outra coisa, só para agradecer e glorificar esse Deus maravilhoso. Eu te peço, ó Deus, que tu venha abrir a janela do céu nessa noite para nos guardar, para nos livrar do laço do passarinheiro, livrar da peste perniciosa. E que tu envie os anjos do céu para acampar em cada lar que está aqui nesse lugar nessa noite. Por cada vida que está aqui nesse lugar, Senhor. Que tu venha abençoar, que tu venha guardar e tu venha proteger, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um que está aqui e leve a sua bênção para casa. Porque o Deus que nós servimos é fiel. E Ele está aqui com as mãos estendidas para nos abençoar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos louvar um hino para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Ó bem, ó Santo Espírito, teu espaço preencher. Reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o seu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina mesmo, Senhor. Reina nesse lugar nesta noite, ó Deus. Reina em nossos corações, Senhor, nesta noite. Reina em nosso lar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Por todos que estão aqui, Senhor. E por toda a família representada. É isso que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém.
usar nessa noite aqui. Pegar o microfone, porque uma vez escuta eu falo, sem o microfone ninguém escuta, né? Então, aqui em Provérbios 24, o versículo 10 diz assim: se mostrares fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. O que a palavra nos diz aqui? Que na dificuldade, na luta, quando você estiver na angústia, é que você tem que mostrar a sua força. Quando eu perdi minha esposa, eu fiquei muito derrubado, porque eu não tinha ninguém assim para me ajudar. Eu tinha 5 filhos, o mais velho tinha 14 anos, era surdo e mudo, e o outro tinha 4 anos. E eu me senti totalmente desamparado. Mas eu não baixei a cabeça. Eu enfrentei, eu fui à luta. Eu tinha um diretor muito bom na época, me ajudou muito. Os amigos que eu tinha trabalhado com ele, até outra repartição que chegou a mandar o carro dele lá 30 dias seguidos, todo dia de manhã o carro ia lá perguntar se ele ia fazer alguma coisa para ele levar no carro. E eu encarei, mas eu não sabia direito o que fazer. E os meus pais vieram para cá, para um dia comigo aqui. E quando eles estavam aqui, o meu irmão lá de São Paulo veio me visitar aqui e por acaso trouxe a irmã Zé junto com ele, né? E quando ela chegou aqui, ela tinha uma diferença de idade também. Ela era mais velha do que eu, 14 anos. Mas eu não fiquei para aqui não, né? Nós começamos a conversar e terminamos nos casando. E ela criou os meus filhos, deu mais 3 filhos, e estamos aí na luta até hoje. Eu não baixei a cabeça. E a Bíblia tem um grande exemplo do que é enfrentar a dificuldade. José do Egito era o filho de Jacó, que ele mais amava, que era irmã, era filho da sua esposa que ele amava, o primeiro filho dela. E ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Com 17 anos, sendo cuidado até ali com todo carinho, com todo cuidado. E dali para frente ele se tornou escravo. E dos 17 até os 30, a vida de José foi essa: escravo, vendido lá no Egito, depois foi parar numa cadeia do tal os presos de Faraó, e ali ficou por alguns anos, mas ele nunca desistiu de lutar. E a palavra do Senhor diz que José era preso, mas Deus era com ele. Por isso que ele nunca baixou a cabeça. Deus era com ele. Dentro daquela cadeia, ele passou a comandar tudo. Até que um dia, aos 30 anos, 13 anos de luta, dificuldade, de batalha, ele foi chamado a revelar um sonho de Faraó. E naquela reunião ele se torna governador do Egito. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele era um homem corajoso e ele falou, o Faraó deu conselho a Faraó. Ele era um preso que tinha ido ali só para revelar o seu sonho. Mas ele dá um conselho. Como ele tinha revelado que uma vez 7 anos de seca, ele aconselha ao Faraó que os 7 primeiros anos que era de fartura,
ele procurasse um homem que fosse capaz de colocar-se ali para comprar todo o mantimento que tivesse para comandar ali. E quando o faraó falou com os seus ministros, cada um achava que era ele disse: aonde iríamos encontrar um homem com a sabedoria desse homem? Ainda tem a proteção de Deus. E ele foi nomeado governador do Egito. Mas José, na sua angústia, na sua dificuldade, ele não reclamou de Deus. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diga que ele reclamou de Deus. Ele sempre orou, não se desviou, ele sempre buscou a presença do Senhor. Então é na dificuldade que nós precisamos mostrar a nossa força. Eu, para honra e glória do Senhor, tive essa oportunidade de não baixar a cabeça, e o Senhor se encarregou de me enviar a irmã Zélia. Nós estamos aí até hoje, fizemos o aniversário dela essa semana. Não vou falar quantos anos ela fez, né, que mulher não se fala a idade, mas eu estou com 87, ela é 14 anos mais velha do que eu. Ela disse que é o contrário, né? Mas estamos aí até hoje, graças a Deus, e espero continuar mais aí um bocadinho para frente, aproveitando a oportunidade que Deus nos deu de unirmos e estarmos aí juntos até hoje. Amém? Eu quero pedir a irmã Zélia para vir aqui na frente e pedir a toda a igreja para nós fazermos uma oração por ela aqui. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A irmã Zélia, como a pastora Patrícia já falou, ela é muito querida por toda a igreja, ela dá sempre atenção a todos, pelos vizinhos, pelos clientes dela de mulheres. Ela é querida por todos, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus amado, Pai maravilhoso, está em diante de ti a tua serva, meu Pai. Eu quero mais uma vez, Senhor Deus, entrega ela na tua mão, Senhor Deus. Que tu colocas sobre ela a tua mão santa e poderosa, Senhor. Que tu venha abençoar cada passo da vida da tua filha, meu Pai. Que ela possa, Senhor Deus, estar sempre na tua presença. Estar sempre preparada pela tua mão, Senhor Deus. E que tu venha guardar. E como eu sei que a coisa que ela mais preza é a família, que tu preza também, que tu guarda do meu teu filho, Senhor, filho dela. E que possa, Senhor Deus, dar anos e anos de vida ainda, que ela viva alegre com seus filhos, com sua família, e sempre buscando a tua presença, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, pela tua serva nessa noite, Pai. E te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu agora vou convidar a irmã Betânia, que vai trazer a palavra, né, para nós orarmos por ela. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida da tua filha, Senhor, Pai, ministrar a sua palavra esta noite, que o Senhor continue abençoando a vida dela, meu Pai, o ministério dela, Senhor, e que o teu Espírito Santo fale conosco esta noite, Deus. Abre a nossa mente, meu Pai, o nosso coração, para que a gente possa ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 43, versículo 18.
vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. No 19 também. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui o Senhor estava falando com o povo de Israel que era para eles não lembrarem das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas. Porque o povo de Israel, eles eram um povo pecador. Deus fazia as coisas na vida deles e eles ficavam um tempo fiel a Deus, mas eles iam lá e errava e transgredia. E Deus aqui, Ele fala para o povo que é para eles não lembrarem das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas, porque Ele, o Senhor, estava fazendo uma coisa nova por aquele povo. Então, mesmo aquele povo sendo um povo que sempre transgredia, o Senhor estava falando assim, olha, não é para vocês lembrarem. E quando Ele vai no versículo 25, Ele fala assim, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro mais. E aqui o Senhor está falando assim, que é o Senhor que apaga as transgressões por amor dele. Ele, pelo amor, pela misericórdia que Ele tem por nós, é que Ele apaga as transgressões daquele povo e dos pecados Ele não lembra mais. Então aqui o Senhor chama para a gente parar de olhar para as coisas que passaram nas nossas vidas. A gente às vezes fica tão preso ao passado, às coisas que vão acontecendo com a gente. Às vezes a gente é ferido por uma pessoa e toda vez que a gente encontra aquela pessoa, a gente faz questão de lembrar. Mas o Senhor está falando assim, olha, Ele que é o Deus, Ele apaga as transgressões e Ele não se lembra mais das transgressões, mas o inimigo, ele tem o poder de fazer a gente ficar vivendo em círculos, da gente ficar relembrando, da gente ficar remoendo aquilo que já passou. O Senhor está falando aqui que Ele quer fazer coisas novas para aquele povo, mas para Ele fazer coisas novas, o passado tem que ficar para trás. A gente precisa deixar as coisas que ficaram para trás, as feridas, as mágoas, as circunstâncias ruins para trás, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele preparou um caminho no deserto para aquele povo. Ele estava preparando um caminho no deserto para aquele povo. E aquele povo, ele ficava relembrando. Quando eles evoluíam um pouco, eles falavam, mas no Egito às vezes tinha sido melhor, aqui a gente está passando por essas circunstâncias. Então o Senhor, aqui nessa parte, Ele fala assim, olha, não é para ficar lembrando das coisas passadas. Por quê? Porque sempre nas nossas vidas vão ter circunstâncias que às vezes não é a melhor circunstância. A gente vai olhar para aquela situação e vai falar assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Como é que eu deixei acontecer tal coisa? Como é que eu passei por essa situação? A gente passa por situações que às vezes a gente pensa assim, meu Senhor, como é que foi essas circunstâncias, chegou nessas circunstâncias? Mas tudo é uma preparação. Às vezes nós precisamos passar por situações, mas a gente precisa aceitar a vontade de Deus. Se a gente for olhar as pessoas da Bíblia, a gente vai ver que a maioria passa por situações. Abraão, quando Deus quer fazer uma coisa nova na vida dele, Ele fala assim, olha, você vai precisar sair do meio da sua parentela. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu estou mandando você ir. E Abraão prontamente atende. Ele larga tudo para trás e ele vai viver um novo contexto na vida dele. Quando ele tem o seu filho, que é o seu filho amado, Deus fala para ele, você vai precisar sacrificar o menino. Ele prontamente pega o menino e vai para o lugar que Deus manda para sacrificar. Chega lá, não precisou sacrificar, mas ele prontamente atendeu. Os contextos das nossas vidas, a gente precisa mudar de cenário. Abraão precisou mudar o cenário. Ele precisou viver com pessoas diferentes, andar com lugares diferentes para que as situações na vida dele mudassem, para que Deus cumprisse o que tinha na vida dele. E aí a gente vai ver vários personagens. Hoje o pastor falou de José. José, ele tinha os sonhos e ele acreditava nos sonhos que Deus tinha para ele, que os irmãos iam se prostrar. E o que acontece na vida dele? Do filho querido, do cuidado do primogênito que
estava tendo ali, ele cai num poço, ele é vendido como escravo, ele precisa passar por circunstâncias que ele nunca na vida dele deve ter desejado para ele. Ele foi preso, ficou sendo escravo, até que a situação mudou. Para a gente viver as situações que Deus tem para as nossas vidas, a gente precisa passar pelos processos que Deus coloca. Existem processos que dói, que machuca, mas para a gente viver a promessa de Deus, a gente precisa passar pelo processo. E aquilo que às vezes parece o fim, para José pode ter parecido que era o fim da situação para ele. Era só o começo da promessa. Quando ele vai ser escravo, é só o começo da promessa. Ele precisava passar por aquela situação porque ele precisava chegar no Egito, ele precisava ser o governador, ele precisava passar por tudo aquilo para que tudo aquilo que Deus tinha falado para ele se cumprisse. Se a gente for ver Moisés, ele precisou também ir para o deserto. Moisés, ele foi criado como filho do faraó, da irmã do faraó. E aí ele mata um egípcio e ele foge. Se ele tivesse ficado a vida inteira como filho da irmã de faraó, ele nunca ia se tocar o que estava acontecendo com o povo de Israel. Ele nunca ia poder sair dali e enfrentar faraó. Ele precisou sair da onde ele estava. Ele precisou ir para o deserto, ficou lá 40 anos, até que Deus aparece para ele na sarça ardente, e aí Deus muda a história de Moisés. E ali ele sai e vai libertar aquele povo, mas primeiro ele precisou ir para o deserto. Se a gente for olhar Paulo, ele era um homem que era inimigo da igreja. E um dia ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida mudou de contexto. E de perseguidor, ele passou a ser um pregador da palavra. Então, pior que seja o passado de Paulo, se a gente for observar o passado dele, não impede de Deus usar a pessoa. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, quem é aquela pessoa para estar falando de Deus? Porque a gente fica querendo olhar para o passado dela. Nós, como os humanos, queremos olhar para o passado. Mas Deus, como Deus fala do teu passado, eu nem te lembro mais. Eu já apaguei as suas transgressões. E o diabo faz a gente ficar relembrando. A gente às vezes olha para a pessoa e fica falando assim, mas quem é essa pessoa para estar falando isso? Olha o tanto de coisa que ela já me fez. Olha o tanto de coisas que ela fez. Deus, que é Deus, perdoa, e a gente às vezes não consegue perdoar o nosso irmão. A gente fica ali remoendo, fica buscando, e aí a gente traz o peso não só para a vida do outro, mas para a nossa vida. Quantas vezes a gente deixa as mágoas, as feridas, encher o nosso coração, em vez de liberar o perdão e ter uma vida mais leve e mais tranquila. Então, Deus transforma as pessoas, a gente vê a transformação que Deus fez na vida de Paulo. Deus é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, mas a pessoa precisa querer. Quando Paulo teve um encontro com Deus, ele quis aquilo ali para a vida dele. Então, hoje nós precisamos aceitar Jesus e querer viver com Ele. A gente precisa ter intimidade. Para a gente, por exemplo, a gente ter intimidade com Deus, a gente precisa buscar. Mas a gente muitas vezes quer que a nossa vida mude, a gente quer que coisas novas aconteçam, mas a gente quer ficar vivendo do mesmo jeito. A gente não quer ter um hábito diferente, não quer ter uma atitude diferente. A gente quer continuar fazendo as mesmas coisas. E aí o diabo, ele é especialista em colocar nos nossos homens, mudar para quê? Para que você vai agir de uma forma diferente? Às vezes a gente vê assim a pessoa afundada em dívida. Aí Deus providencia, ou ele lá providenciou, quitou todas as dívidas. O que ele faz? Continua fazendo dívidas. Se ele não começar a ter hábitos financeiros diferentes, uma pessoa que vive endividada, ela vai continuar endividada. Às vezes no relacionamento, se você não começar a ter hábitos, às vezes o relacionamento está com problema. Se você não começar a ter hábitos diferentes, os problemas vão ser sempre os mesmos, as dificuldades vão ser sempre as mesmas. Porque nós precisamos estar dispostos a fazer coisas novas.
a andar com pessoas novas, a fazer coisas novas, para que Deus possa cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Se a gente for olhar também Davi, ele era esquecido, né? Ele estava lá no meio do pastor, ele estava lá como pastor de ovelha, esquecido. Quando Samuel vem para poder escolher um novo rei, eles nem chamam Davi. Eles nem chamam Davi, ele estava lá esquecido. Mas Deus, ele não olha como o homem olha. Deus, ele queria, a gente vai olhar assim, todo mundo achava Davi, o menorzinho, estava lá. Mas Deus olha e olhou para Davi e viu um homem segundo o coração de Deus. Se a gente for olhar, Davi, eu acho assim, eu sempre fico assim, coisando assim, que Davi tinha os erros, tinha os pecados dele, tinha as falhas, mas ele tinha um coração ensinável. Então ele precisou se capacitar, Davi precisou deixar de ser pastor de ovelha para virar o rei, ele precisou aprender muitas coisas. E ele tinha que estar disposto a aprender tudo que ele precisava. Ele era um pastor de ovelha, mas ele aceitou enfrentar um gigante, porque ele sabia que para Deus cumprir o que ele precisava aceitar novos desafios. Ele precisava aceitar novas situações na vida dele. Para ele ser um homem de guerra, ele precisou se capacitar para ser um homem de guerra. E aí a gente olha e às vezes a gente acha que é fácil, mas nem sempre foi fácil para essas pessoas. Eles tiveram as dificuldades, e às vezes a gente para e fala assim, oh, mas só na minha vida acontece coisa ruim, só na minha vida as coisas são difíceis. Não, se a gente for olhar, a gente vai ver que na vida de várias pessoas tem coisas ruins, várias pessoas a gente vê que passaram por momentos difíceis na Bíblia, e aí a gente vê que Deus cumpriu a sua promessa independente do que elas tinham, do que elas passavam. Então, às vezes a gente está vivendo num contexto que não parece que a promessa fala assim, mas Deus me prometeu isso. E nada muda, tudo continua do mesmo jeito. Às vezes a gente está passando pelo Egito que o povo de Israel passou. A gente vai ter tido perdas, vai ter tido crises, dúvidas, mas o Senhor, Ele está aqui falando que Ele faz coisas novas nas nossas vidas. Ele faz coisas novas, assim como Ele fez no povo de Israel, Ele é o mesmo Deus que fez coisas novas no povo de Israel, é o Deus que vai fazer coisas novas nas nossas vidas hoje. Aqui ele fala que Ele é capaz de abrir caminho no deserto, rio nos ermos. Então assim, o Senhor, Ele está todo dia nos convidando e fala assim, ó filho, deixa o passado para trás, deixa as coisas que passaram para trás e observa para o futuro, para as coisas que eu vou fazer na sua vida, para as coisas que eu sou capaz de fazer na sua vida, para que a gente possa viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É muito assim, doido como a gente acha assim, que a gente vai continuar repetindo tudo que a gente fez, do jeitinho que a gente faz, e que as coisas vão mudar. E a gente sabe que não muda. A gente sabe que se a gente continuar fazendo sempre do mesmo jeito, as coisas não mudam. Às vezes assim, eu quero ter mais intimidade com Deus. Não adianta nada só eu orar e falar, Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Me ajuda a ter mais intimidade. Eu preciso orar? Preciso, mas eu preciso fazer a minha parte. Esses homens da Bíblia, todos fizeram a sua parte confiando em Deus. Eles confiaram que, independente das circunstâncias, Deus ia mudar a situação. Quando a gente olha para Josué e Caleb, quando o povo foi visitar a terra prometida, e a gente olha para Josué e Caleb, os outros 10 espias, eles olharam para aquela terra e falaram assim, olha, é muito difícil, lá tem gigante, a terra é boa, é igual Deus falou, a terra é boa, igual Deus falou, mas é muito difícil, porque o povo de lá é grande, a gente vai ser destruído, não adianta a gente estar, mas Josué e Caleb
desde o dia que eles avistaram a terra, eles confiaram que eles iam herdar a terra prometida. E passaram-se 45 anos e a fé deles era a mesma fé que eles tinham no dia que eles viram. A força deles era a mesma força. E quem foi que entrou e tomou conta da terra prometida? Josué e Caleb pôde entrar para tomar da terra prometida. Então assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai pensando e o que o diabo fala nos nossos ouvidos. Porque ele quer matar, destruir, roubar, ele quer roubar a sua vida, ele quer destruir a sua paz, ele quer fazer coisas completamente opostas do que o Senhor tem para nós. Mas a gente tem muita facilidade de escutar as vozes que ele põe nos nossos ouvidos. E aí a gente fica repetindo um ciclo e a gente deixa de viver a promessa de Deus porque a gente fica dando mais ouvido do que o diabo fala, do que o Deus fala sobre você. Deus, ele tem planos de paz para a sua vida, de tranquilidade. Ele fala que você é filho de Deus, que você foi o escolhido, que dos teus pecados ele não lembra mais. Mas a gente tem o poder de falar assim, mas eu não sou ninguém. Mas por que Deus me escolheu? Porque você é o filho amado dele. E por causa das misericórdias dele, é que nós hoje estamos aqui. E nós podemos confiar que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O irmão me falou hoje que quando ele passou por uma situação, ainda está passando, né? Mas por uma situação muito difícil, a irmã Zélia falou para ele confiar e continuar. É isso que Deus fala para a gente, que a gente precisa continuar e confiar, porque é Ele que muda as situações. É Ele que tem planos de bênção, de paz, de tranquilidade para as nossas vidas. E é Ele que muda as circunstâncias. E se a gente confiar e continuar caminhando em direção àquilo que Ele fala nas nossas vidas, as circunstâncias as situações difíceis, elas passam. Elas não vão durar eternamente. Assim como não durou na vida de nenhum homem desses aqui da Bíblia que a gente pode ler, Deus sempre entra com a providência. Deus sempre vai entrar com a providência na sua vida. Seja no seu casamento, seja no seu emprego, seja no seu local de trabalho, seja na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Eu não sei qual a área que você precisa, mas Deus conhece o seu coração. E Deus sabe o que você precisa. Às vezes está precisando só de você mudar os seus hábitos, mudar as suas conexões, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então que nessa noite a gente possa escutar a voz de Deus e tampar as vozes do inimigo dos nossos ouvidos, para que Ele cumpra tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Tampar o ouvido é tampar mesmo e começar a escutar só o que Deus fala. Eu sou um filho amado, Deus me escolheu e Ele vai fazer cumprir tudo o que Ele prometeu na minha vida. Amém? Amém. Aleluia, glórias a Deus, amém? Agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou convidar o irmão Pedro para recolher hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem oferta com alegria lá do céu brilhará, lá do céu brilhará, lá do céu brilhará. Quem oferta com alegria lá do céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo nessa noite, Senhor, pelas bênçãos do Senhor na vida de cada um.
Abençoe, Senhor, quem pode ofertar, quem não pôde, vai multiplicando a finança do seu povo, vai jogando por terra, Senhor, o espírito devorador que atrapalha a prosperidade em cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, né? Glórias a Deus. Como a gente já orou pela irmã Zélia, né? Que foi aniversário dela. Só que a gente tem o hábito também de cantar parabéns. A gente não cantou parabéns, então vamos cantar o parabéns, já que a gente já orou. Vamos cantar o parabéns para ela, que a gente já orou. É muito parabéns, viu? Glória a Deus. Vai lá, não? Aleluia. É muita oração, que é uma oração por cada 10 anos, está fazendo 40, 13 anos. Aleluia. Deus amado, Pai maravilhoso, está aqui a tua filha diante de ti, meu Pai. Que tu possa nessa noite, Senhor Deus, vir renovar suas forças, Senhor Deus. Venha derramar sobre ela bênçãos especiais, meu Pai. Aquilo que muitas vezes ela tem colocado diante de ti, meu Pai, está esperando, Senhor Deus, que tu venha, Senhor Deus, a trazer, Senhor Deus, na presença da tua filha, Senhor Deus, aquilo que ela tem buscado, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor Deus, pela vida dela, te pedindo pela sua saúde, pela sua paz, que ela possa, Senhor Deus, receber de ti tudo aquilo que tem o desejo do seu coração, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. E eu agradeço a oportunidade de dirigir o culto e passo a palavra para o pastor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós vimos hoje uma palavra do Senhor perfeita, né? Eu falei quando a gente tem que baixar a cabeça. A irmã Betânia trouxe uma palavra que veio do mesmo segmento, mostrando minuciosamente, e nós precisamos confiar. Sabemos que Deus, aquilo que Ele tem preparado, às vezes demora, como ela deu vários exemplos de Davi, de José e de outros, de Moisés. Moisés foi um homem que ficou 40 anos de boa, achando que era o faraó, 40 anos no deserto, achando que não era ninguém, e depois mais 40 anos no deserto, vendo que Deus é capaz de fazer pelo ninguém. Então Deus é dessa maneira, Ele estende a mão e Ele garante aquilo que Ele determina nas nossas vidas. Às vezes nós temos um propósito, estamos esperando, e às vezes já estamos desanimados, mas é como foi dito nessa noite aqui, né? Caleb e Josué esperaram 45 anos. 45 anos esperando pela promessa. Tanto enquanto Caleb foi receber a sua herança, ele disse: eu quero aquele monte. Tu estava lá, Josué, quando Moisés, servo do Senhor, falou que esse monte era meu, e eu hoje quero tomar posse dele. Eu não estou perguntando se lá tem gigante, que o que tiver lá Deus vai tirar e vai me entregar ele limpo nas minhas mãos. E ele tomou posse daquela herança, e era a promessa dele. Porque quando nós confiamos, a bênção vai chegar, às vezes demora, mas nós temos que ter consciência de que quem serve a Deus não vai perder a oportunidade de receber o que ele tem a receber. Amém? Amém. Nós vamos estar aqui terça-feira de manhã realizando o culto que nós estamos fazendo todas as terças de segunda, de 8 às 9 da manhã.
E domingo, mais uma vez, estaremos aqui também realizando nosso culto, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e nos colocando na presença de Deus, pedindo para que Ele nos guarde a cada dia da dificuldade que tem no mundo aí, que Ele venha sempre nos dar livramento e nos dar a bênção e preparar o nosso caminho. Amém? Amém. Nós vamos agora ficar de pé, vamos estar orando e depois eu estarei dando a bênção. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor Deus, que Tu venhas encontre cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. E também aqueles que foram apresentados a Ti nessa noite aqui, meu Pai, que às vezes estão distantes. Que Tu possa alcançar cada um deles, meu Pai, com as Tuas promessas, Senhor. E que cada um venha receber a bênção que vem buscar nesse lugar, meu Pai. Nós sabemos que Tu és um Deus grande e poderoso, que todas as coisas dependem de Ti, Senhor. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, e te pedimos. Abençoe e guarda cada um dos Teus filhos, Pai. Levando-nos em paz, como Tu trouxeste a esse lugar, meu Pai. Dai-nos, Senhor, semana de paz, em bênçãos e prosperidade, meu Pai. E guarda-nos, Senhor, de todo mal, Senhor Deus. Livrando de tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai. E abençoando cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus.